Pilha de Gibis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por @artefinalhq no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. E agora, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos ajudar mandando um Pix. Sim, você pode ajudar o Arte Final mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. Eu sou o Marcos e aqui comigo estão Maurício Dantas. Espero que vocês tenham doado os gibis de Natal como eu mandei. E Marcelo Miranda. Esse programa já entra no ar em 2023? Não sabemos se vai ser 2023, se é 2022. Certo. É porque se for 2022 eu ainda vou estar melancólico, mas se for 2023 eu vou estar feliz. Então, depende. Olha aí. Foi Natal ontem, rapaz. Deixa disso. O Marcos vai editar isso aqui a tempo, sim. Ele não tem vida social. Que isso? Ele tem mais vida social que todos nós juntos. Pois é. Afinal, ele não é casado. Ai. Veremos. Bom, Natal passou, estamos todos muito bem alimentados da ceia de Natal, passou o aniversário do Maurício Dantas, mas a única coisa que não passa é a pilha de bis para ler e o que lemos ultimamente, não é, Marcelo Miranda? Hoje fui pego de surpresa aqui, até caiu aqui na internet. Pois é, a pilha não acaba e não bastasse a pilha não acabar, a gente ainda inventa de ler coisas que não estão na pilha. No meu caso, eu andei viciado num canal do Telegram, olha só, fazendo aqui a propaganda, chamado HQ Vintage. É um canal que você encontra gratuitamente no seu Telegram, basta baixar o Telegram e procurar HQ Vintage, né? Vintage, Vintage, aí depende da sua pronúncia. Maurício Dantas, como é que você fala isso? Vintage. Então, ok, tem que puxar a língua ali no final. Temos que perguntar pro Dãozinho quando ele participar de uma. Não, eu sei como ele vai falar. Né? Ele vai falar Vintage. Dãozinho é nosso polibosta, ele fala merda em várias línguas. Bom, então eu quero primeiro exaltar o trabalho do HQ Vintage, né, esse canal do Telegram, que ele basicamente se propõe, eu até vou ler aqui o que ele escreve, né, abre aspas. A proposta do HQ Vintage é trazer quadrinhos antigos com excelente qualidade, seja de imagem, tradução e diagramação. Fecha aspas. Bom, o que ele faz, né, o rapaz aqui que eu esqueci o nome? Ele escaneia edições antigas, né, de vários tipos de quadrinhos, né, inclusive de super-herói, mas não só, normalmente utilizando matrizes restauradas. Então você não tem aqui um escaneamento de páginas antigas, né? Ele pega edições que foram restauradas e rediagrama com tradução em português, né? O cara faz um trabalho aí que todo mundo conhece aí no meio dos scans de quadrinhos, só que ele faz isso com gibis que estão ou fora de linha ou que não foram lançados no Brasil nessa versão, né, restaurada, né? Então, por exemplo, eu andei lendo muito nas últimas semanas um quadrinho que eu adoro, que eu sempre gostei, mas que eu sempre tive muita dificuldade de conseguir, que é o Cripta do Terror, né, que é popularmente conhecido aí como Cripta do Terror, mas é o famoso Tales from the Crypt, que já ganhou até série de TV da HBO, né, dos anos, acho que é dos anos 90, que era teve 7 temporadas, que era o Contos da Cripta, né? O Contos da Cripta é um quadrinho dos anos 50, né? Era publicado pela EC Comics. A EC é a editora que foi censurada pelo governo americano
sofreu aí censuras pesadas, gerando a falência dela, né, e a ascensão de um tipo de quadrinho mais, digamos assim, inocente, mais bobinho e tal, ali nos anos 50, e publicava histórias de terror, né, histórias curtas de terror, muito, muito, muito marcantes, muito potentes, muito bem desenhadas, né? A maioria delas eram escritas pelo Al Feldstein e também pelo próprio fundador da EC Comics, né, cujo nome eu me esqueci agora, mas daqui a pouco eu vou me lembrar. E ela nunca foi bem publicada no Brasil. Né? As revistas da EC de terror, né, não é só a Tales from the Crypt, né, tem outras também, mas essa ficou mais famosa. Elas foram publicadas apenas em, acho que 7 volumes, da editora Record, há muito, muito, muito tempo atrás, editado pelo Ota, né, o saudoso Ota, editor da Mad por muitos anos no Brasil, e saíram em formato americano, só que em preto e branco. E uma das grandes atrações dos quadrinhos de terror da EC era a colorização. Numa época que não era tão comum quadrinhos adultos, né, feitos aí, que não eram de super-herói, não eram coloridos. Né? E a EC justamente se vendia pelo fato de serem quadrinhos coloridos. Né? Isso era parte do marketing, inclusive. All colored, né? Então, quando eles saíram no Brasil, nesses volumes da Record, eles saíram em preto e branco para economizar grana na tinta e etc. Então, o que você tem de quadrinhos da EC publicados aqui é em PB, em papel jornal muito ruim. Eu tenho esses volumes, já estão caindo aos pedaços, coitados. Então, não é uma experiência de leitura muito agradável, não. Ainda que, é claro, a qualidade das histórias se mantenha. Né? Então, o HQ Vintage está me dando a oportunidade de ler esses quadrinhos, e o melhor, rapaz, na ordem em que eles foram publicados nos Estados Unidos. Então, eles têm publicado constantemente as pequenas coletâneas que reúnem todas as histórias que eram publicadas mensalmente nessa revista, em ordem. Então você consegue ler a primeira, a segunda, tudo bonitinho. É claro, elas não dependem disso, elas são, como eu disse, historinhas fechadas ali de 8, 9 páginas. Mas é muito legal perceber a evolução da arte, a evolução da narrativa, como os autores vão ousando mais, quanto mais a revista faz sucesso. Talvez eu não tenha dito isso, mas essas revistas fizeram um sucesso gigantesco, vendiam igual água, né? E foi isso que chamou a atenção, claro, das editoras maiores, que começaram a questionar que eram histórias de terror, que estavam fazendo as crianças ficarem violentas, e toda aquela pataquada que a gente sabe que aconteceu nessa época. E elas acabam... A EC foi a editora mais perseguida, né? Exato. Pelo que o Frederick Werther, né, que ele mais citou, né, naquele livro lá da Sedução dos Inocentes, tanto é que não resistiu por muito tempo, né, porque começou com aquela autocensura das editoras, né, o Comics Code Authority, ela não resistiu muito tempo depois disso, né. Exatamente. O que acontece é que eram histórias realmente para adultos, eram histórias violentas, eram histórias, sabe, as coisas não eram muito boas ali no que acontecia, ainda que elas tivessem um certo senso moralista bem típico ali da época, né? A maior parte das histórias que você vai lendo, elas são basicamente de personagens ambiciosos que estão tentando dar algum tipo de golpe e acabam se fudendo, né, por encontrarem alguma entidade sobrenatural, algum assassino, ou algum desencontro que gera a decadência delas. Então, na prática, eram histórias que tinham um certo senso de moral, mas muito violentas, né, muito nihilistas, né, tem algumas histórias memoráveis, assim, de coisas que te deixam mesmo perturbados. Então, são histórias muito, muito boas, né, muito acima de qualquer média até hoje. Durou algum tempo, né? O grosso dos quadrinhos de terror da EC Comics foram ali uns 3 ou 4 anos, faziam muito sucesso. Então é legal acompanhar essa ordem em que você vai vendo o quão à vontade os autores vão ficando, né? O quão à vontade o próprio gibi vai se deixando levar, né? Então isso eu acho muito legal, e está sendo para mim um desbunde aí poder ler essas edições originais. Eu ainda estou tentando me lembrar do nome do querido histórico editor aqui, mas eu vou deixar para o Marquinhos comentar aí, daqui a pouco eu falo mais. Eu
nunca li esses gibis da EC, né? Esses gibis de terror, principalmente, que eles publicavam, mas assim, a gente conhece da história até por conta da história do Comics Code Authority, né? Que a gente sabe que depois era uma editora muito bem sucedida nos Estados Unidos na época, né? Rivalizava lá com a DC, com eu acho que na época nem era DC ainda, né? Não sei nem se já era DC. A Marvel, como a gente conhece, não existia ainda ali nos anos 50, né? Era Atlas ainda, assim, talvez nem Atlas. E ela era muito bem sucedida, só que aí ela acabou não resistindo a essa autocensura que o mercado impôs, né? Para meio que continuar vendendo por conta principalmente do livro lá do maluco Frederick Wertham, né? Mas é bacana que a gente fala um bocado aqui de scan, seja de material recente que está saindo agora nos Estados Unidos, seja de coisa antiga, e esse daqui é como a gente estava falando em off, né? Talvez não pode nem ser considerado pirataria, porque isso aqui nunca vai sair aqui no Brasil, né? É um material tão antigo que dificilmente alguma editora teria interesse em publicar. Pode falar. Não, beleza. A questão é que acontece o seguinte: esses quadrinhos da EC estão sendo republicados em edições lindas e luxuosas, né, na gringa. Dificilmente mesmo vão sair no Brasil. O Rafael Fernandes, que é o editor da Draco, ele já falou num podcast do Universo HQ, uma vez, que ele apresentou um projeto de lançar no Brasil as edições de terror da EC no formato original, colorido, tudo direitinho, mas que houve problemas. Ele conta a história em detalhes em algum episódio sobre quadrinhos de terror lá do Confins do Universo, o pessoal aí pode procurar. Mas ele disse que houve problemas de direitos autorais, que já tinha sido vendido para uma editora, mas aí não lançaram. Enfim, ele perdeu o contato e esse projeto nunca saiu do papel. Então há interesse, né? O Rafael sempre diz que é influenciado pelos quadrinhos da EC, mas eu acho praticamente impossível que esses quadrinhos saiam no Brasil, né, dessa forma. Então é muito legal que, no fim das contas, você tem aí esses pequenos gibizeiros de internet aí fazendo essas versões em português para a gente poder conhecer e ler e se deslumbrar. E aí, Marquito, eu quero aqui fazer a minha correção, né? Eu apaguei o nome, um absurdo, mas quem era o dono da EC e que escrevia boa parte das histórias era o Bill Gaines, né? Uma figura fundamental no desenvolvimento do quadrinho americano. Ele era filho do Max Gaines. O Max Gaines é só o cara que teve a ideia, em algum momento dos anos 30, de dobrar ao meio um jornal tabloide, né? Naquela época os jornais eram bem grandes, no formato tabloide, para poder ler os quadrinhos. E quando ele fez isso, ele colocou um grampo para segurar as páginas para ele poder ler. Resultado, ele inventou o formato de revista que a gente conhece hoje. Ele percebeu que seria muito mais confortável para as pessoas lerem quadrinhos nesse formato dobrado, grampeado na lombada, do que em formato de jornal tabloide. É só esse cara que fundou a EC, e o filho dele, que é o Bill Gaines, que deu continuidade ao trabalho do pai na editora. Ele era fã de histórias de terror e ele resolveu fazer, né, uma revista com histórias de terror, e chamou o Al Feldstein, que é desenhista da maioria das histórias, né, para ajudar ele a fazer isso. Então, basicamente, o Bill Gaines e o Al Feldstein, né, são os grandes cabeças por trás do imenso sucesso que os quadrinhos de terror da EC Comics fizeram. Então é isso, recomendo aí para todo mundo que quiser conhecer o quadrinho criativo. Base de muita coisa que a gente vê até hoje em quadrinho, uma TV, são esses terrores da EC, lindamente trazidos pelo HQ Vintage, que continua. Por favor, hein? Se vocês estiverem ouvindo, parabéns. Olha aí, então, os links estarão aí no post. Bom, eu vou falar, já que estamos falando de scans, eu quero falar que esse gibi que eu vou falar agora, eu não li em scan, eu fui até os Estados Unidos, comprei um exemplar. Não, se bem que agora a gente não precisa falar isso, né? A gente pode dizer que comprou na Comixology, né? Nossa, a pessoa se entregou demais. Mas aí eu vou dizer que eu comprei traduzido. Não. Baixou o Eduardo Bolsonaro no Marquito, né? Ele foi nos Estados Unidos comprar gibi, né? Ele não podia ter lido aqui, não. Ele foi lá comprar. Olha aí. Eu vou ignorar a sua ofensa para poder manter o bom andamento desse podcast. E vou dizer que eu comprei traduzido no Comixology o gibi que foi lançado há pouco tempo.
The New Golden Age, ou A Nova Era de Ouro, escrita por um dos novos odiados desse podcast, o Geoff Johns, que desaprendeu a escrever, né? Nós falamos de Flashpoint Beyond, e inclusive esse gibi é meio que uma sequência de algumas das coisas que ele jogou ali no final de Flashpoint Beyond, não foi, Maurício Dantas? Ou estou confundindo com alguma coisa de Crise Sombria, de Dark Crisis? Não, é isso mesmo. Tem lá aquela coisa do Lanterna Vermelho da Era de Ouro. Isso, o Aquaman da Era de Ouro, né? A filha do Judge Garrick. A Judge Garrick, enfim. E ele tem essa edição especial, que é escrita pelo Geoff Johns, é desenhada por uma porrada de gente, Gary Frank, Scott Collins, Jerry Ordway, várias pessoas contribuem ali. Eu não sei se, na verdade, Jerry Ordway e o Todd Nauck, eles não chegam a desenhar, eles fazem aquelas fichas, né, no final da edição, com a apresentação de alguns personagens e tal, mas tem vários desenhistas nessa edição. E essa história é basicamente uma reintrodução ali, mais uma reintrodução da Sociedade da Justiça, né, que ganhou uma mensal nova. Na verdade, eu não sei se é uma mensal ou se é uma minissérie, que essa história da Nova Era de Ouro, ela continua em Sociedade da Justiça número 1 e mostra a Sociedade da Justiça através dos tempos, né? Ele vai e volta pela história com uma figura misteriosa que vai passando por toda a história, né? Começa mostrando ali a jovem Helena Wayne, né? Ou Helena Bertinelli, a jovem caçadora que está ali. É o Wayne agora, sendo perseguida. É o Wayne, né? Agora voltou a ser o Wayne. Ela está sendo perseguida por uma figura misteriosa, e aí a história dela vai se alternando com a história da Sociedade da Justiça em vários pontos da história, né? Desde o início ali, pré-Segunda Guerra, depois pós-Segunda Guerra, quando tem a perseguição ali, né? Quando eles têm aquela audiência no Senado, que eles precisam mostrar, tirar a máscara e contar a identidade secreta, até ali o final dos anos 70, eles já com a segunda geração ali pedindo passagem, ali representada pela Poderosa, pelo Sideral, e chega até o século 31, né, que aí já tem uma legião dos super-heróis, mas eles querem fundar uma Sociedade da Justiça ali do século 31. E assim, apesar do Johns ter desaprendido a escrever, eu achei uma edição divertida. Aparece aquele moleque chato também do Flashpoint Beyond, dos Homens Lineares, né? O Cork, com o seu guaxinim em forma de chapéu. Dessa vez o guaxinim não vira, não volta à vida, né? Mas tem uma passagem até engraçada, que ele está ali conversando com uma criança que viria a ser o assassino do Lincoln, e aparentemente é o Cork que faz que faz o cara ter o desejo de assassinar o Lincoln. E assim, é uma edição divertida, mas ao mesmo tempo confusa, porque o Johns mais uma vez fica tentando ligar aquilo com Doomsday Clock, com Flashpoint Beyond, e parece que só ele que se importa com Doomsday Clock. Eu não sei se ele está tentando de todas as maneiras fazer Doomsday Clock ser relevante, né? Porque era para ter sido relevante, mas as coisas mudaram na DC e foi varrido tudo. Ao invés deles seguirem a linha de um reboot do Johns, resolveram seguir a linha do Scott Snyder, ou seja, saíram do cocô pra merda, né? Então, enfim, mas apesar de confusa, uma edição divertida. Eu fiquei curioso para ler Sociedade da Justiça, que já saiu também, mas eu ainda não li as primeiras edições, mas lerei para futuramente falar para os amigos aqui, os ouvintes e amigos do Pilha de Bis. E eu tenho certeza que o Maurício Dantas leu essa edição com um sorriso no rosto. Mas por que você acha que eu não li? eu tenho quase certeza que você não leu. Pergunta. Prove que eu estou errado. Você leu? Não. Não, eu li incitado, coagido praticamente, né, com
cano de arma de laser futurista apontado para a minha têmpora pelo Joel. E devo dizer que Joel foi a única pessoa que se empolgou mesmo com esse gibi. Esse gibi foi feito pro Joel. O Joel nasceu para ler esse gibi. Eu não sei o que veio antes, esse gibi ou o Joel. Já não sei. Porque, sinceramente, o fã venceu. Só um, né? O fã no singular. exatamente. Jacintinho em festa nessa agora. Porque, assim, é escrito por esse ex-escritor em atividade, né? Que é o Jones, que tá tentando toda hora reavivar o hype que ele conseguia fazer lá na época de Crise Infinita. Há quanto tempo foi Crise Infinita? Você imagine que uma criança que nasceu naquela época já está prestando vestibular agora, se já não prestou. Pois é, o Brasil tinha acabado de ser pentacampeão, olha aí. Pois é. E ainda não tínhamos sofrido 7-1. Mas é um tempos menos cínicos, né? E como o Jones gosta de dizer, não tínhamos perdido ainda da Croácia esse ano. Nem da Bélgica. Nem de ninguém mais, né? Nem da Alemanha. Camarões. Supere, meninos. Nem da Holanda. Supere. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o Jones tenta fazer mais uma vez, novamente, o que ele fez ali no especial do Renascimento, né? Que é jogar um monte de ideia. Pá, sensacional, ele resgatou isso lá de um gibi All-Star Squadron 27, que só o Jones e o Jamerson leram, sabe? É uma coisa assim que ele quer mostrar que é um arqueólogo, que ele não tá, dessa vez ele não tá cavando no lixo do Alan Moore e tudo mais, mas não cola, sabe? Não orna. Eu reitero aqui o que eu disse no nosso último programa sobre Flashpoint Beyond, aquela coisa de jogar no final, aquelas ideias, né? Aquela personagem derivada ali do Watchmen de novo, ter um Watchman, né? Com Watchmen com A no final lá, como se fosse um novo personagem, isso tudo, nossa, é uma coisa que ele tenta repetidamente emular aquele hype que ele causava e, sinceramente, não caio mais nessa, né? Não sou trouxa. Pensei que ia ser trouxa de novo e não fui. Você foi, Joel. Você está sendo. Toda semana, agora saiu Liga, ou Sociedade da Justiça 1 também está lá adorando. Explicando que eu corrigi o Marcos, é porque a Helena Wayne, antes da crise na Infinitas Terras, né? Que é a filha do Batman com a Mulher Gato. E aí vem a crise, muitos anos depois, eles reaproveitam o conceito da Helena como a Helena Bertinelli, a filha de uma família mafiosa que é massacrada e tudo mais, ela se torna a caçadora. Aqui o Jones está resgatando esse conceito para a Crazy, que novidade, em que ela é filha do casal Bat-Cat e ela está no futuro, né, uma sociedade da justiça do futuro. A gente não sabe porque eles não são a Liga, né? Você imagina que a filha do Batman seria da Liga, mas não. É da Sociedade da Justiça, porque sim. E ali a gente tem a Poderosa, tem outros personagens lá que parecem meio a Sociedade da Justiça do filme do Adão Negro também, né? Um negócio meio malajambrado que a Helena quer porque quer ter uma Sociedade da Justiça ali. Eu acho que tem conceitos bons, tem ideias boas, tem. Mas a gente sabe como é a DC, em 2 edições, 2 meses no máximo, aquilo vai ser contradito, vai aparecer alguém com uma outra ideia e vai se sobrepor e tudo mais. Eu acho que a DC está num momento bom agora, não riam, mas principalmente porque a gente tem um cara como Mark Waid, que já foi editor, que é quase como um Kurt Busiek nesse aspecto, assim, ele gosta de cavucar mesmo, de apresentar, de estabelecer, né? Eu falei isso recentemente, ele estabeleceu ali no História do Universo Marvel uma cronologia mais solidificada para ser destruída nos meses seguintes. Ele está fazendo isso agora, a gente gravou na semana que está esse programa aqui, na semana que saiu o Dark Crisis Big Bang, que vamos comentar, né, no último programa de Dark Crisis, um dia, né, Marcos, quem sabe, numa bela segunda-feira de 2023. Não vamos terminar, temos que terminar, temos essa obrigação contratual. A gente terminou Flashpoint Beyond, a gente terminou Doomsday Clock, não vamos deixar de terminar Dark Crisis, né? E temos que terminar também Axé, né? Também Axé já vai sair pela Panini, a gente tá atrasado. Então, Vocês querem ficar sozinhos? À vontade? Ciumenta. Valeu, Marcelo, para gravar esse último programa com a gente. São só 50 edições, contar isso. Ah, não, tô correndo. Eu já vou começar aqui enquanto você tá falando. Mas sim, só para concluir, porque eu também quero falar mais de outras coisas, eu acho que não orna.
pão requentado, sabe? Aquele pão duro que tenta esquentar e só fica mais duro ainda e não tem gosto de nada e você come porque só tem aquilo para comer mesmo no jantar. É isso. Pois é. Bom, mas a arte é boa. Vamos. A arte é muito boa. Mas então, Maurício Dantas, fale o que você leu para poder limpar a mente e os ouvidos dos nossos queridos ouvintes. Bom, no programa anterior eu falei do final da fase do Cantwell no Homem de Ferro e agora eu quero falar do final da fase do Saladin Ahmed no Miles Morales. Ele teve um run legalzinho aí, né, de algum tempo, como a gente também comentou no outro programa. Marcelo lembrou bem, foi aquele gibizinho do Fake Comic Book Day que fez a Marvel levantar a sobrancelha e dizer, mas esse cara pode escrever um Miles legal, lá em 2018 ainda. E ele teve até esses 4 anos aqui, começou muito bem, até saiu aqui a celebrada edição, né, do Miles, não lembro como foi que foi traduzido aqui, mas tinha uma brincadeira com aquele álbum, né, Straight Outta Compton, aqui Miles foi Straight Outta Brooklyn, que ele é do Brooklyn, né, assim como o Peter é do Queens, e teve um prefácio, acho que foi do Emicida, não foi, Marcos? A gente até comentou na época que a galera chiou, mas eu achei uma coisa bacana, assim, tá conversando com o cara que curte, que tem a ver por toda a questão representatividade que o Miles traz também, não só por isso, eu acho um puta personagem mesmo, bem diz assim, pode fazer qualquer besteira depois que ele criou o Miles e fez tudo do Ultimate Spider-Man, mas ele acertou muito ali. Mas de preferência sem escrever Liga da Justiça, Superman, nem nada da Marvel, né? Deixa ele escrever só Autoel, besteira. E eu acho que esse foi um dos grandes runs, assim, sabe? Não teve grandes eventos que abalaram o personagem, mas o Saladin Ahmed, que é um escritor bem condecorado, né? Tem alguns prêmios já aí na sua carreira, ele tem o celebrado lá Raio Negro, uma maxi-série que ele escreveu, que já saiu aqui também, acho que saiu até em capa dura pela Panini aqui. Eu tô me devendo ler esse pra gente comentar no futuro próximo. Mas a gente já tem o Miles aqui no universo 616, né? Como tá desde o final das Guerras Secretas do Hickman. E já tá estabelecido, tudo mais, participado ali do Aranha-Verso. Ele é um dos protagonistas do Aranha Gedon, né? O Fim é a Noite. E, bicho, é um gibi que eu gostei muito de acompanhar. O começo é muito bom, da arte do Javier Garrón. A galera contestou há um tempo, mas eu acho que caiu bem também. Mas é um gibi que caiu muito, muito, muito nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos, talvez. Ele fez uma saga do clone do Miles, em que aparecem uns clones, um acaba até ficando amigo dele, o Shift, que é um clone meio instável. Um Kane do bem, por assim dizer, né? Que ele se estica meio como o seu fantástico, ele fica bombadão e não consegue falar, ele só fala blô, blô. E tem um outro que é o Selim, sim, Selim, Miles ao contrário, que é um clone do mal mesmo, acaba sendo o Nemesis dele, aí tem uma viagem do Miles pelo multiverso Marvel, né? O Aranha-Verso, quer queira, quer não, que ele encontra o Ultimatum, que é a versão do Miles Morales original do universo 616, que é aquela, vocês vão lembrar, que no final do crossover do Miles com o Peter, ainda em universos separados, o Peter vai procurar quem é o Miles Morales no universo 616 e o gibi acaba com o Peter se assustando com essa pesquisa no Google. Lembram disso? Eu lembro, e na época, evidentemente, o Brian Michael Bendis não fazia a menor ideia de que personagem que ele ia colocar ali. Exatamente, tal qual o Jones faz com esses conceitos que ele lança aí nesses especiais, né? Ele foi pensar nisso anos depois. Falei, tá, agora o que dizer? E aí veio o... Não, e pior, Marcelo, eu tava dando uma lida aí de bastidores nisso, e a ideia do Bendis, continuando no título, é mostrar que esse Miles ainda é um garoto também, que não deu certo na vida, não tem poder de aranha nem nada, e acabar se tornando, depois que o Miles Aranha vai pro universo 616, meio que uma duplicata, um personagem de suporte ali, meio que um erro na matriz. Graças àquela história do Homem Molecular, né? De botar o Miles na continuidade principal da Marvel, tudo. Então, ele acaba se tornando um vilão, que um cara mais velho já, né? No universo 116 ele já é mais velho, e é um homem de confiança do Wilson Fisk, o rei do crime, e que em algum momento, isso nunca é explicado em lugar nenhum, ele esteve no universo Ultimato e conseguiu acesso a equipamentos dos Supremos.
Ou seja, ele usa um uniforme parecido com o do Gigante dos Supremos, o volume 2, com o escudo do Capitão América dos Supremos, que com a bota do Homem de Ferro do Supremo, né, aquela armadura mais robótica que o Tony Stark usa no começo dos Supremos, cresce e tem outros poderes lá, e se chama Ultimatum. Sim. Pois é, esse acaba sendo uma nêmese ali do Miles por algum tempo. Depois você tem o Selim, né? E depois um Selim de outro universo. Nesse último arco agora é Spider Empire, que é um outro universo em que ele domina o mundo. Não, ele domina o Brooklyn, faz uma redoma ao redor do Brooklyn e mata o Miles Morales daquele universo. Enfim, como vocês podem ver, eu tô me perdendo aqui na narrativa porque o gibi se perde mesmo. Tem uma mudança de uniforme horrorosa, eu não sei por que trocar aquele uniforme. É o que eu ia falar, da mudança de uniforme, talvez o maior erro do Run seja aquele uniforme horrível do Miles. Nossa, eu não vou nem dizer pela combinação de cor, né? Porque é rosa e meninos usam azul, meninas usam rosa, não é nada disso, não é porque é feio mesmo. O uniforme do Miles é tão bom o original, né? Que é difícil você fazer uma coisa legal. Tipo o uniforme original do Peter, né? Que é tão legal que não tem jeito, ele vai voltar sempre para aquilo ali, não importa as variações que o Peter usa. A não ser que apareça algum aí como uniforme negro, né? Só que o Miles já usa preto, então vai ser difícil a gente achar uma versão dessa pro Miles. Então, voltando ao Run, eu acho que ele tem um começo bom, ele soube manter ali o Miles relevante no universo Marvel. Tem momentos bem legais, como alguns team-ups dele ali com o Capitão América e o Rhino no começo, né? Um Rhino em busca de redenção ali, até sendo que sidekick, ouvindo alguns conselhos do Miles para levar uma vida mais dentro da lei. A caracterização do Miles em si é legal, a ideia de que o Miles está durante o ano todo escrevendo um diário para um trabalho de faculdade e no final, a última edição, ele está entregando esse trabalho e aí tem que ficar coisa dúbia dele não revelar que ele é o Aranha e tudo mais. Isso é muito legal, mas é um gibi que para mim só valia a pena ler, juntava 6 edições, aí eu lia de vez. 6 edições, 8, enfim, lia de vez, como essas últimas agora. E aí eu tomei um susto, porque saiu numa semana Miles Morales Spider-Man, mesmo título, só que o número 1. E aí foi quando eu descobri que o Saladin Ahmed estava saindo do título, estava entrando o Cold Ziegler. O Cold Ziegler que escreveu algumas edições ali do Aranha nessa fase recente Beyond, né? Não sei como ficou aqui no Brasil, ficou para além, não foi, Marcelo? Eu não sei, eu acho que foi isso mesmo. Bom, enfim. Oi, eu estava no mudo. Eu acho que ficou além. É porque eu não estou acompanhando pela Panini também, não. Tá muito caro o gibi. Mas eu acho que ficou Homem-Aranha além. É uma fase que tem coisas boas e que dá consequências complicadas aí pro Peter, pro Ben Reilly e tudo mais, mas que o Cold Ziegler mostrou que é um escritor competente. Eu não gostei tanto dessa primeira edição, assim, mas sem nenhuma explicação, sem nenhuma justificativa, ele volta para o uniforme original do Miles, o que é sensacional. Eu também não quero explicação, não. Pelo menos só de ver a capa já, né, com o uniforme original dele, eu já disse assim, vou ler só por causa disso, quero saber qual foi o justificativo. E não tem justificativa. Foi na bola, segue o jogo, é isso mesmo, não muda nada. Então, para mim, morreu o assunto, o uniforme horroroso do Miles Morales. E não começa tão legal, não. Confesso que não estava mais empolgado de ler pelo teu nome do Cold Ziegler, mas vamos seguir aí, eu volto a falar disso quando fechar o primeiro arco. Ou aqui, ou no Pilha do Aranha. Aqui um dia voltar. Um dia não, 2023 nós teremos governo Lula e Pilha do Aranha. Olha aí. O Miles eu tô acompanhando pelas edições da Panini e eu ainda não cheguei na parte da mudança do uniforme, né? Afinal de contas, a pilha está aí, né? A pilha não diminui, mas as edições que eu li eu gostei. O trabalho que o Ahmed estava fazendo no Ri, eu gostei muito, né? É uma pena que o final tenha dado não sei se deu deu essa mornada tal, mas assim, o que eu li, até agora eu gostei. Não é nada assim, o melhor, não é o novo Watchmen, né? Mas também não é uma porcaria, né? O quê? É uma porcaria. Ficou muito bom. Parabéns. Eu não conseguiria fazer isso. O bom do Maurício Dantas é que ele se zoa. É verdade. Mas eu acho que é isso, né, senhores? Algo mais a acrescentar nesse
último pilha de gibis do ano da graça de 2022. Ah, agora você disse que é o último. Quando eu perguntei no início, eu não sabia responder. Não, eu tô fazendo isso. Se for pro ar em 2023, aí a gente corta essa parte, né? Tá bom. Marquito é um homem bem prático. É verdade. Ou então a gente deixa, que é justamente para datar o nosso podcast, né? Afinal de contas, a edição é o forte do pilha de gibis. Exatamente, e a gente cobra bem mais barato do que a radiofobia. É verdade. Olha, eu só quero desejar aí um grande ano, colegas, amigos, dizer que 2023 vem aí forte, né? E espero que talvez até 31 de dezembro de 2023 a gente consiga ouvir a voz. Eu acho que ele volta no início de 2023, porque ele sempre grava no começo do ano para depois entrar em sabático para gravar só no início do ano seguinte, né? Então. Ele vem, grava 3 programas e se retira. É verdade, porque, né, o passe é caro, aí a gente só tem condições de pagar os 3 primeiros programas. Não, vou defender o nobre colega aí, porque ele é advogado também. Saudosos. A questão é o recesso da justiça, né, que é até 20 de janeiro, aí é quando ele consegue ter algum tempinho, coitado, para gravar conosco. Força, Vitor. Mas nós estamos elogiando aqui o esforço diferente de Dãozinho, que só fica doente. Dãozinho não tem desculpa não, ele realmente é um caso perdido, né? Ele teve a cara de pau, ele diz que está doente, ele teve a cara de pau de mandar num grupo da gente a foto do atestado assinado pela mulher dele. É um pilantra! Não tem condições. Não, ainda disse que 37,5 é febre. Ah, pelo amor de Deus, não é febre nem no meu filho de 4 anos. Teu filho tá com 37,5, você manda ele pro parquinho, né, não, Marcelo? Não, meu irmão, com 37,5 o bicho tá pulando alucinado. Que é isso? Dãozinho tem um cara de pau que ele mandou uma foto dele tomando soro, só que no fundo tem lá DVD e videogame. Ué, que hospital é esse, bicho? Que isso, cara? O que tá acontecendo? O plano de saúde dele é bom, né? E não tinha, então é isso. Não tinha imagem da agulha na veia. Essa foto é verdade, tava coberto por esparadrapo, né? Não temos estranho, prova nenhuma. Tava estranho. É verdade. Mas é isso aí. Mas eu acho que é isso, né, senhores? É isso. Eu agradeço. Muito obrigado, Maurício Dantas. Feliz ano novo para você. Obrigado, viu? Feliz ano novo para você, feliz ano novo para o nosso ouvinte. Eu quero dizer que não teve especial de fim de ano com a leitura do ano, porque a leitura do ano foi toda uma bosta mesmo, né? A gente leu mais material antigo, saga e tudo mais do que gibi que foi publicado esse ano e o que a gente leu esse ano. Não, mas vamos fazer o especial de melhores do ano, porque isso é tradição. Quem sabe agora no início de 2023 faremos isso. O problema, né? É que se for fazer melhores leituras do ano, vai aparecer um programa dos anos 80. Isso é verdade, mas aí Superman, saga de Batman, saga de tudo gibi velho. Da Liga, do Demolidor, pois mas aí a culpa não é nossa, né? Aí o episódio vai chamar de Volta ao Tudo. Vai ter que ser um programa mesmo de melhores leituras, não melhores gibis do ano, né? Exatamente. Até porque se for melhor no meu caso, principalmente, porque eu estou lendo os gibis que eu comprei no início de 2021 ainda, então... Não, mas fiquem tranquilos, porque em breve sai o podcast do Universo HQ com os melhores do ano, e aí a gente vai saber. Não. Bom, então é isso, senhores. Quero agradecer aos nossos queridos ouvintes nos acompanharem por mais um ano de pilha de gibis, principalmente, mas ainda tivemos os 7 jagunços, também parou no começo do ano. Esse ano não tivemos Pilha do Aranha, mas Marcelo Miranda prometeu que em 2023 o Pilha do Aranha volta. Então, aguardem Pilha do Aranha para 2023. Não sei dizer se teremos Omniverso em 2023, né? Então, perguntem pro Dãozinho, pro Jamerson e pro Regi. Quem sabe volta em 2023. Mas nós devemos estar de volta no ano que vem. Ainda não temos certeza se faremos um breve recesso agora no início do ano para recarregar as energias e tentar baixar a pilha de gibis, mas certamente em 2023 voltaremos com pilha de gibis, até para finalizar as séries que começamos agora no final do ano, Axé, Crise Sombria, iremos iniciar outras séries, provavelmente, e também falar das leituras de férias, né? Afinal de contas, ninguém é de ferro. Exceto o Homem, né? O Homem de Ferro.
Agora, se você... Nossa, Agora, ó, se nossa demorar senhora. muito a terminar a Crise Sombria, o Jeff Jones escreve outro gibi. Então. É verdade. Temos que terminar logo a nossa série. E agradecer todo mundo que participou aqui com a gente, né? Todos os convidados e os escroques tradicionais daqui do Pilha. E agradecer principalmente a você, querido ouvinte, que nos aguentou durante todo esse ano. Espero que continue conosco no ano que vem. Feliz 2022 e que um 2023... Feliz final de ano de 2022, foi o que eu quis dizer. Não saiu, mas que o 2023 certamente será melhor do que 2022, né? Afinal de contas, seremos felizes novamente, né? Acabou! E acabou, graças a Deus. E em 2023 estaremos de volta também. É o Pilha Feliz de novo. O Pilha Feliz de novo. E até o ano que vem, queridos ouvintes, com mais Pilha de Gibis. E feliz ano novo e prosperidade para todos. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br